9 horas e 39 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil, você participando do Tribuna Independente, redevida.com.br/tribuna, esse é o endereço. Agora eu recebo o angiologista e cirurgião vascular Marcelo Tavares Cunha. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite, telespectadores. É muito bom estar aqui novamente para conversar sobre varizes, né? Uma doença que nessa época do ano do inverno costuma dar uma trégua para os pacientes, mas com as altas temperaturas que a gente viu esse ano, os sintomas aumentaram e as dúvidas também, então o estamos aí. Temperatura fria. Fria, os vasos ameniza. Ficam mais contritos, é isso? E aí ficam mais quietinhos, as doenças com menos sintomas. Aumentaram as temperaturas, verãozinho no meio do inverno, então pernas inchadas, doloridas, varizes aumentadas. Ó, você que está em casa agora está falando, nossa, o doutor Marcelo está falando e eu estou entendendo tudo, é exatamente isso que eu vivo. Mas eu tenho aqui uma ilustração, vamos mostrar aqui o que é que significa esta perna. Esta perna aqui está boa ou está complicada? Aí a gente consegue ver áreas já de refluxo, né? As veias dilatando, ok, porque o fluxo está no sentido contrário, né, e ficando tortuosas, que são as varizes, né, veias dilatadas, tortuosas, com fluxo alterado no seu interior. Ok, então esta perna aqui, ela está problemática. Sim. Problemática. Mas nós temos a perna sadia, não temos a perna sadia aqui, a perna que está boa? Essa aqui? Essa daí está boa, uma essa anatomia aqui tá normal. Vamos ver a perna que está boa. Para ilustrar o que é uma veia safena. Tá. O que é a veia safena? A veia safena que não é uma veia da perna, não a veia do coração. Tá. Começa no tornozelo, termina na virilha. Ela faz parte do sistema superficial e está aí para ilustrar o sistema profundo, né? Que são as grandes avenidas. Essa veia mais grossa aí, é isso? Não, a veia safena, ela está aqui. É uma veia importante, famosa, porque serve para pôr no coração quando precisa. Mas as grandes avenidas para o fluxo da perna são as veias profundas, próximas aos ossos, que estão lá por dentro. Ok. Eu tenho aqui mais uma gravura, vamos olhar. Ixi, aqui a coisa está complicada. E aí o telespectador está falando, Dalcides, é assim que está a minha. Será que é assim? Então aí a gente tem duas das complicações mais temidas, né? Que é a ferida, a úlcera varicosa, que ela se forma na perna, por influência das varizes no estágio avançado, e a outra figura ali exemplificando a formação de um coágulo numa veia doente da perna. Um coágulo na veia doente da perna. Vamos lá, então vamos mostrar aqui novamente. O coágulo está nessa parte aqui, é isso? Exatamente, o coágulo se formando aí. Ok, ok. E a gente vê aqui até a pele ficando diferente. Ela Exato, está ferida, na verdade a pele foi destruída, né? Doutor, quando a gente fala de varizes, aí sempre vem a pergunta, né? Mas de onde que ela surge? Como é que ela vem? Então, a varizes, ela surge a partir de uma veia normal que dilatou. Tá. Então a veia fica dilatada, alongada, fluxo alterado no seu interior e passa a dar sintomas e alterações na pele. E aí a gente tem as complicações de todo o quadro de varizes. Tem diferentes tipos de varizes ou? Sim, tem várias classificações médicas de varizes, mas eu acho que para a população em geral o importante é saber que existem vasinhos, que são aqueles vasos vermelhinhos, azulzinhos que ficam na camada mais superficial da pele, e a varize, que é aquele vaso grosso, elevado, que chega ao calibre de um dedo, que fica um pouco mais abaixo, na gordurinha da pele. Um até pode estar conectado com o outro, a gente pode ter um grupo de vasinhos que são nutridos por uma varize, mas uma coisa não vira a outra. Elas são estruturas diferentes em locais anatômicos diferentes. Locais anatômicos diferentes. Eu estou imaginando varizes, assim, nas pernas. É o mais comum, né? É o mais comum. Sem dúvida. Mas pode dar... Pode. A gente, por exemplo, uma dúvida frequente das pessoas, né, ainda mais as mais idosas, achar que veias dilatadas nas mãos são varizes. Não. Na verdade, por constituição, algumas pessoas têm veias mais dilatadas na mão. E com o passar dos anos, quando a gente vai atingindo a terceira idade, existe uma alteração na pele e ela acaba ficando mais evidente devido a uma flacidez da pele que desenha melhor a veia que está ali dentro. Mas isso não chega a ser variz. Variz a gente pode ter num braço, por exemplo, complicado, com uma trombose, ou quem tem fístula para fazer diálise. Aí são coisas bem mais difíceis de você ver na população em geral. Você pode ter variz, por exemplo, no esôfago. Quem tem um problema de fígado como uma cirrose, pode aumentar a pressão do sangue da região e formar variz no esôfago com risco de sangramento. Então, variz existe em outras partes sim, mas o mais comum que todo mundo aí convive é nas pernas. É comum a gente ouvir falar assim, professor tem uma tendência a ter variz porque fica mais tempo em pé.
Tem alguma coisa a ver ficar mais tempo em pé? Um dos fatores associados à formação de varizes e à evolução acelerada é quem trabalha em pé parado, principalmente. O sangue volta da perna para o coração pelo bombeamento da musculatura da panturrilha. Na hora que a pessoa fica em pé sem se movimentar, essa bomba natural não funciona. Então, a veia vai dilatando, a pressão aumentando e quem tem predisposição acaba desenvolvendo ou agravando varizes. Não é todo mundo, precisa ter realmente uma predisposição. Aquelas meias que são compressoras ajudam? Opa, sem dúvida. É mesmo? Tanto no tratamento dos sintomas, quanto para essas pessoas que têm predisposição a desenvolver varizes e ainda mais exercendo essas funções estáticas, ela é fundamental na proteção do paciente. Eu vi que o senhor chegou aqui repleto de, assim, tecnologias, né? Estou vendo aqui. O que é esse aqui que está aqui na minha mão? Então, isso daí é o jeito que a gente usa hoje para retirar varizes de pequeno calibre, né? A gente chama de microcirurgia. Então, a gente vai com auxílio ou de uma agulha. Então, peraí. A agulha tá aqui, ok. Ou de lâminas, cuidado que corta. Tá, lâminas. Bem delicadas, a gente faz pequenos furos na pele, através dos quais, com esses ganchos especiais, a gente pesca as varizes e retira elas da perna. Isso é o que a gente chama de microcirurgia de varizes. Isso se faz no hospital ou se faz lá no consultório? É possível ser feito em consultório ou em hospital. É uma cirurgia simples, pode ser até feita, se for em pequenos locais, com anestesia local, ou se for mais extenso, no centro cirúrgico, com outros tipos de anestesia. Só que está aparecendo aquelas agulhas de crochê. Exatamente. Isso aí é uma evolução, né, da agulha de crochê, que ainda hoje usamos em muitos serviços. E essa daí já é uma forma industrializada para o médico, da agulha de crochê. Vi que tem mais tecnologia aqui. Essa é uma tecnologia bem antiga. Essa aqui também é antiga. Também, mas essa daí é a maneira clássica de retirar uma safena. A veia safena, ela para ser retirada, a gente faz da maneira clássica um corte, uma incisão que nós chamamos, né? Na região do tornozelo, um corte na região da virilha. Esse plástico, esse cabinho plástico que você está na mão, vai por dentro dela, entra por baixo, sai por cima. Quando ela sai lá em cima, a gente conecta essa peça, que ela é mais larga que a veia, para que na hora que a gente tracione o conjunto, a veia seja arrancada do seu local. Assim que se retira classicamente a veia, a safena doente de uma perna. Mas assim, não é a única maneira. Hoje a gente tem, falando em tecnologia, a gente tem as duas coisas mais novas, que são... Uma delas é a destruição da safena por termoablação. No caso aqui eu trouxe o exemplo, uma fibra de laser, que é um dos métodos de termoablação. Vai esquentar? Vai. Então isso aqui é introduzido por uma agulha, não precisa fazer corte. Segue o mesmo caminho que o outro aparelhinho. E aí isso aqui é conectado no gerador de laser. Então aqui na ponta começa a ser disparado o laser e o laser, e a gente vai tracionando enquanto ele vai destruindo a veia no local, sem precisar cortar, sem precisar arrancar. A outra maneira é a destruição da safena com auxílio de aplicação de espuma, que é através da agulha, isso tudo guiado por ultrassom. A gente precisa da tecnologia do ultrassom para fazer isso aqui adequadamente, mas a gente tem também a possibilidade. E a vantagem da espuma é que pode ser feita sem anestesia. Então isso é feito em consultório, então pacientes que não podem passar por uma cirurgia, por doenças ou por idade avançada, coisas associadas, têm a opção da espuma, inclusive para ajudar na cicatrização de úlceras na perna. A gente tem um testemunho de alguém que sofreu muito com varizes, mas me parece que as coisas agora estão ajustadas. Vamos acompanhar. Eu sempre tive muitas dores nas pernas, mas eu acreditava que era em função do cansaço, porque eu trabalhava como office boy, eu andava muito, a rotina era muito corrida e etc. Mas uma vez eu notei que a minha perna estava muito feia na região das juntas do joelho e que as minhas veias estavam bem roxas e bem saltadas, mas naquela região eu não sentia nada, era dor nas pernas inteiras. Aí eu perguntei para uma amiga minha o que poderia ser aquilo. Ela falou, isso é varizes. Mas é estranho porque geralmente quem tem varizes são pessoas com mais idade. E eu fui procurar o especialista. Ele me entrevistou, fez uma série de perguntas da minha rotina e etc. E ele chegou à conclusão de que a mudança brusca da minha rotina pode ter desencadeado as varizes. A cirurgia foi tranquila.
eu fiquei um dia no hospital. No mesmo dia que eu operei, eu tive alta, operei manhã e à noite eu voltei para casa. A recuperação, ela é um pouco exaustiva, porque você tem que ficar o tempo todo com as pernas para cima, dar uma volta em casa, assim, a cada 2 horas, se não me engano, eram a cada 2 horas, tinha que dar uma volta para ativar a circulação, usar a meia elástica. E um fator curioso da minha cirurgia foi que quando terminou, ela, apesar de ter corrido tudo bem, o médico chamou a minha mãe e disse que quando eles abriram a minha perna, eles notaram que a minha veia safena estava muito comprometida, que não tinha o que fazer, ela estava muito feia e eles optaram por tirar. As pessoas geralmente se assustam quando eu digo que eu não tenho a safena da perna esquerda, mas ele me explicou que nós temos 2 e que aquilo não iria me fazer falta alguma, até porque ela estava muito comprometida, ela poderia até piorar. Não lembro de ter sentido dores, desconfortos e etc. Mas é um pós-operatório que você tem que tomar bastante cuidado, porque é o descuido no pós-operatório que faz com que as varizes voltam. O médico me explicou que muitas pessoas não fazem o pós-operatório direito e mais pra frente as varizes voltam e tem que passar por tudo de novo. Não é uma verdade. E é isso mesmo? Não faz falta? Não, você tem uma safena doente, pode tirar ela da perna e ela não vai te fazer falta. A minha preocupação é reservar a safena para ser usada em alguma necessidade. Ela é mais importante para ser usada em outro lugar do que para preservar uma possível circulação na perna. Então ela é importante para fazer pontes no coração ou como substituto de alguma artéria no caso de algum trauma, uma facada, um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, é um step, então. É um step. Então a gente tem que ter a preocupação de não indicar retirada de safena para todo mundo. Obviamente isso é feito um planejamento no pré-operatório, no consultório, através do exame de ultrassom a gente consegue estabelecer se a safena está comprometida ou não, o grau de comprometimento e daí quando ela está bastante comprometida é que vai haver a indicação da retirada. Precisou retirar, não precisa entrar em desespero. Por exemplo, o coração hoje, a maioria dos procedimentos de obstrução coronariana são tratados através de cateterismo com colocação de stent. Meu pai tem 2 pontes no coração e são de artérias mamárias, deixou as safenas na perna por opção do cirurgião cardíaco dele. Então existem outras opções, né? Então, na verdade, a decisão, isso é feito no consultório, antes de chegar. Hoje, pelo menos na nossa prática, é o que a gente vê, o paciente já conversa. Em relação à recuperação, a recuperação difícil é uma coisa que era muito colocada no passado. Os novos trabalhos, ainda mais trabalhos americanos com laser e as pessoas que fazem cirurgia tradicional, comparando com cirurgia laser, começaram a fazer cirurgias e liberar o paciente precocemente, tanto na convencional quanto no laser, a fazer suas atividades. A limitação, hoje a gente vê muito, é a dor. Não tendo dor, a pessoa pode fazer suas atividades e não precisa ficar tão colado na cama, deitado, a menos que necessite. Para cima, continua. Um pouco, a gente deixa 24, 48 horas no máximo. Porque o que a gente tem visto atualmente não é que as varizes voltam porque a pessoa não obedeceu aquele repouso. Na verdade, o motivo da gente ter varizes é que nós somos seres que andamos. E a contração da gravidade é que o sangue precisa subir. Então a gente não tem como pegar um paciente que operou e deixar o resto da vida deitado para não desenvolver varize. A varize volta porque é uma doença insidiosa, crônica, evolutiva, que a gente não dispõe de cura até o momento. A gente faz um controle. Nosso tratamento é paliativo, retirando o que está mais estragado. A tendência genética, a tendência da pessoa de desenvolver novas varizes, a gente não tem como tirar. Isso não tem como mudar e por isso que elas voltam. Idade avançada é bem mais comum do que sem ter varizes dúvida, em jovens. Com certeza. Por quê? Mais tempo aquela veia foi exposta ao longo da vida a altas pressões e o próprio processo de envelhecimento, enfraquecimento dos tecidos acaba dilatando novas veias. A pergunta é do Fernando Pires, aqui de São Paulo. Diz assim, tenho várias varizes na perna e gosto de andar bastante de bermuda quando saio de casa. O que pode acontecer com as minhas varizes se elas ficam muito tempo expostas ao sol? Bom, isso não é um mito, isso não tem problema nenhum. O que é importante ressaltar, por exemplo, pacientes do sexo masculino assintomático, aquele que não tem dor, não tem sintomas na perna. Ele vai acumulando varizes calibrosas e que uma hora ele vai ter uma complicação e aí que ele vai tardiamente no médico. Então, varizes calibrosas elas precisam ser avaliadas. Não pode deixar esperar acontecer alguma coisa. Não é porque não está doendo que aquilo não seja um problema. Mas pode tomar sol.
Tem alguma recomendação, doutor, para a gente assim, encerrar esse nosso encontro? Alguma recomendação para quem está em casa, além de procurar o doutor, além de procurar o médico, de procurar o serviço aí de saúde da sua cidade? Mas assim, alguma coisa que a gente possa fazer que possa ajudar? Hábitos de vida saudável. Então, combate à obesidade, combate ao sedentarismo. Se a pessoa tem varizes e tem um trabalho estático, parado, procurar usar meia elástica. Não é fácil, mas é isso que a gente tem que fazer. Eu uso meia elástica. Somos dois. E a gente se acostuma, não é? E melhora a dor, o cansaço no final do dia, Exatamente. mesmo que a pessoa tenha exames normais, não tenha as varizes. Às vezes a pessoa tem a dor e melhora com a meia. A simpatia, né? Doutor Marcelo Tavares Cunha, angiologista, cirurgião vascular e nosso comentarista de saúde aqui no Tribuna Independente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alcides. Boa noite a todos.